porque o desenho é aparentemente bem complicado. Essa empresa emite 2 tipos de debêntures. Ela emite essas debêntures, o filé, que é vendido com desconto para o investidor e paga juros extorsivos, são as chamadas debêntures sênior. E ela emite um outro papel, que não vale nada, que são as chamadas debêntures subordinadas. Essas, a empresa entrega para o Estado, só entrega. E o Estado, pelo fato de ter em seu poder essas debêntures subordinadas, indiretamente está assumindo a obrigação de honrar tudo depois para essa empresa. É um grande negócio, gente, muito bem montado, e nós temos que abrir os olhos, porque a força desse pessoal, esse pessoal tem nada menos do que o FMI, que é o idealizador desse esquema na Europa. A empresa que foi montada em Luxemburgo, paraíso fiscal, porque a legislação dos países europeus não permitiria esse tipo de empresa. Então, montaram a empresa em Luxemburgo, e os países europeus são sócios. Ninguém lá também sabia disso. Quando nós chegamos lá para fazer a auditoria da Grécia, pessoal, a maior credora da Grécia é essa FSF. E todo mundo falava, isso é o Fundo de Estabilização Europeu. É fundo, mas cadê o documento? Ah, não, isso é o fundo. Como fomos ver, não é nada de fundo. É uma empresa, sociedade anônima, que tem os países como sócios. Essa empresa emite papéis. E é o mesmíssimo desenho. Tá? Então, é um esquema financeiro, e a força desse pessoal é muito grande, tanto é que está aí, na PEC 241, colocando na Constituição a garantia de recursos para essas empresas estatais não dependentes. A mesma PEC que congela por 20 anos todos os gastos sociais. Então, eu não sei, Felipe, se deu para visualizar melhor aí esse esquema. Eu repito aqui, deputado, o apelo para que toda a Assembleia Legislativa e todo o povo do Rio Grande do Sul faça contato com os senadores para votar não ao PLS 204, que não passou por nenhuma comissão do Senado, nenhuma, não teve debate nenhum, e caiu de paraquedas em plenário. Já foi lido. Como se trata de lei complementar, ele não pode nem ser retirado de plenário mais. Já chegou lá e lido, e foi lido. A única coisa que cabe agora é voto não. Então, vamos votar não. Pedir os senadores para votar não a esse projeto, que é, nesse momento, o país sob esse debate todo do impeachment. Quem vocês acham que está enxergando esse esquema? Ninguém está tendo olhos para isso. É um absurdo. De repente, aqui do Rio Grande do Sul, se colocarem isso num patamar de visibilidade, vocês podem ajudar o Brasil todo. Vocês podem ajudar o Brasil todo a enxergar e barrar esse esquema. Tá? A Rosane perguntou qual é a relação daquela dívida externa lá da década de 80. A relação é direta, Rosane. Eu até comecei a minha apresentação falando exatamente dessa origem. Porque é uma origem espúria que começa lá na década de 70, sem transparência nenhuma, empréstimos externos vindo de paraísos fiscais e resoluções sem transparência nenhuma. Aquela dívida externa foi multiplicada por ela mesma, porque os bancos internacionais que controlavam o Federal Reserve passaram as taxas de juros de 5% para 20,5%, as taxas internacionais. Criaram a crise de 82, e justamente naquela crise de 82 veio o FMI, implantou no Brasil essa interferência de exigência de privatizações, exigência de juros altos, toda essa marra com essa política monetária suicida que está aí até hoje. Né? Então, a relação é direta, porque aquela dívida externa foi transformada em interna, foi renegociada pela 9496,
em condições abusivas, chegou na situação que chegou depois do Estado já ter pago mais de 2 vezes o que devia, deve 4 vezes o que devia, né? Quanto à pergunta do doutor Sérgio, procurador-geral, eu até fiz esse levantamento, doutor Sérgio, por ocasião das liminares lá no Supremo. A Auditoria Cidadã produziu uma nota técnica e nós visitamos todos os gabinetes do Supremo para dizer a eles que eles tinham que manter aquelas liminares e que o máximo que a União poderia cobrar dos estados seria o IPCA, não teria condição de cobrar juros. Mas que ali naquele cálculo, o IPCA e o juro simples quase que se igualavam. Então, até em respeito à própria súmula 121 do Supremo, eles tinham que manter aquelas liminares. E nós fizemos o cálculo, porque a União, o governo federal, fez um verdadeiro terrorismo, inclusive nos jornais, dizendo que se os estados fossem beneficiados com aquelas liminares do Supremo, a União ia quebrar e o cidadão é que ia pagar. Então, na nossa nota técnica, nós falamos, a União não quebra. E fizemos o cálculo. Conforme dados oficiais de 2015, nós comparamos as receitas realizadas com as despesas pagas, nós verificamos que os estados transferiram 22 bilhões. Tem um outro dado apresentado pelo Tribunal de Contas que apresenta um dado de 37 bilhões. Ainda assim, o que os estados, todos os estados juntos, pagaram para a União, representa menos de 2% de todas as receitas auferidas pela União. Então, se o pagamento das dívidas pelos estados para a União é muito significativo para os estados, para a União é irrelevante. E tem um outro dado importantíssimo em relação a isso, que compara, é um dado que só aparece no relatório que a Secretaria do Tesouro faz para o Tribunal de Contas.